Paz, Senhor, povo de Deus, aqui é o evangelista Miguel de Souza, a voz que clama no deserto, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Nunca esqueça que você é especial para Deus. Nunca esqueça que Jesus derramou na cruz do Calvário o sangue para que eu e você tivéssemos esse privilégio de conhecê-lo e aceitá-lo como Senhor pessoal de nossa vida. Você que já se inscreveu nesse canal, continue compartilhando essas mensagens para que possamos continuar falando do amor de Deus, das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus não é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O amado irmão Paulo disse: como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos pregar o evangelho, tempo e fora de tempo. E eu quero dizer a você que me acompanha, talvez você diga, mas eu não sei assumir uma tribuna para pregar, eu não sei usar o microfone. Mas a maior pregação é o nosso testemunho, é o nosso viver diário. As pessoas estão nos observando. E através do nosso comportamento, da nossa atitude, o viver de Cristo na nossa vida vai fazer a gente alcançar as almas para Jesus. Depois então nós pregamos através da palavra. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de 1 Reis, no capítulo 12, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: assim que, se meu pai vos carregou com jugo pesado, ainda eu aumentaria o vosso jugo que meu pai vos deu. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai-me a mim. Ao terceiro dia respondeu o povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. Podemos pegar duas mensagens aqui, como pano de fundo, por exemplo, e dar um tema sobre o jugo, né? A palavra jugo, nós encontramos essa palavra lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28. Jesus: divide em mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu não para falar sobre o jugo de Jesus, vamos falar sobre 5 tipos de jugos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Podemos pegar também uma outra palavra daqui, para fazer uma mensagem também sobre conselho, né? O Salmo 1 de bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Então é muito importante o conselho. A Bíblia fala sobre sábios conselhos. Alguém diz que se o conselho fosse bom, a gente não daria, mas a gente venderia. Mas tem sábios conselhos. Aqui nós estamos diante de um texto, estamos ainda dando uma volta na Bíblia de Gênesis Apocalipse, e agora nós temos chegado então no livro de 1 Reis. Eu já gravei uma mensagem sobre este livro. Por que eu estou lendo novamente sobre 1 Reis? Porque aqui vai iniciar o período do reino dividido. Nós tivemos o período dos juízos, 375 anos a 425 anos. Depois veio o período chamado Reunido, que começou lá com a pessoa de Saul, com a pessoa de Davi, e encerra este ciclo com a pessoa de Salomão. Agora inicia então o reino dividido. Esse reino dividido começou em Roboão, que era filho da pessoa de Salomão. Tinha tudo para dar certo, como Deus havia prometido que não se apagaria a luz de Israel por causa da aliança que ele estava fazendo com Davi. E não se apagou. A gente observa que não se apagou. Mas você vai ver aqui neste texto sagrado que os últimos dias de Salomão não foram igual aos primeiros dias. No início do seu reinado, por 2 vezes o Senhor apareceu a ele, conversou com ele, orientou a ele, mas os anos se passaram. Quando já está chegando ali para os seus 40 anos de reinado, a pessoa de Salomão ele foi se afastando de Deus, se envolveu com mulheres que não era para se envolver, a idolatria começou a predominar. E o que acontece agora? Deus levanta 2 pessoas para conspirar contra ele. Primeiro, um moço chamado Haddad. Deus levanta Haddad, e em seguida esse moço aqui chamado Jeroboão, filho de Nebate. Esse moço, a Bíblia diz que ele era um moço muito sábio, muito laborioso, um homem muito entendido. Era um homem como uma espécie de um general, um homem com uma capacidade muito grande. E a pessoa de Salomão, ele via isso em Jeroboão. Mas você observa que em vez dele se alinhar a esse moço, puxar esse moço para o lado dele, ele começou a pressionar esse moço, cobrar alguns impostos a mais desta região ali onde ele morava. E a Bíblia diz, para confirmar ainda mais, o que acontece? A gente observa que
Deus envia o profeta Aías. O profeta Aías, o silonita, Aías vai ao encontro dele, porque ele está na região de Siló, e quando a pessoa de Aías vai de Jerusalém para Siló se encontrar com ele, ele compra uma capa nova e vai. Chegando ali, ele corta essa capa em 12 pedaços. Quando ele se encontra com Jeroboão, ele corta em 12 pedaços essa capa. Dos 12 pedaços, ele entrega 10 pedaços na mão de Jeroboão e diz para Jeroboão que ele reinará sobre 10 tribos. Só que esta notícia, esse encontro foi apenas entre eles dois. Mas possivelmente Jeroboão tenha comentado com mais alguém e a perseguição veio da parte de Salomão. Jeroboão, o que ele faz? Ele foge para o Egito. Após ele estar no Egito alguns anos depois, chega a notícia de que Salomão havia morrido. Agora Roboão, filho de Salomão, está reinando. Só que quando ele começa a reinar, está se preparando para assumir realmente, de fato, o governo, as pessoas chamaram a Jeroboão para que fosse à presença de Roboão e se apresentasse como servo de Roboão. E esse moço vem, Jeroboão vem à presença de Roboão e se apresenta ali disposto a ser um servo da pessoa de Roboão. O que o Roboão faz? Ele chama os anciões dos dias do pai dele para ter um aconselhamento. E ele diz, olha, vocês retornem, daqui a 3 dias vocês vêm, porque eu terei a notícia correta, a informação certa para vocês. Mas retornem daqui a 3 dias. E a pessoa de Jeroboão e os que foram com ele retornaram. E agora ele vai tomar conselho com os homens que eram da idade do seu pai, pessoas de idade. E os anciões disseram, olha, se tu usares de benevolência com este moço, vai ser muito útil para ti, ele vai ser teu servo, nosso servo para sempre. Mas ele não se contentou só com o conselho dos anciões. Ele procura o jovem da sua idade, Roboão. E os jovens da sua idade dão então esta orientação, o conselho. Veja bem, quando ele diz, que aconselho vocês me têm? Porque os anciões me aconselharam dessa forma. E agora, como é que vocês vão me aconselhar? Então ele disseram, olha, assim que se meu pai vos carregou com jugo, ou seja, tu avisa para este Jeroboão que se o teu pai colocou um jugo sobre ele, o teu jugo será bem maior. Diz para ele, para Jeroboão, que o teu dedo mínimo é mais largo que a costa de teu pai, que o lombo de teu pai. Se o teu pai tratou eles com açoite, tu vai tratar eles com escorpiões. Esse foi o conselho dos jovens. E a Bíblia diz que Roboão tomou esse conselho e ficou para si esse conselho. E aqui está este texto aqui, no versículo 14, e lhe falou conforme o conselho dos jovens. Quem? Roboão. O meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Irmãos, quando esta notícia chega ao ouvido de Jeroboão, dos anciões, das pessoas que foram com ele, eles retornaram dali. E olha aqui o que eles disseram, né? A pessoa de Jeroboão. Que temos nós com Davi? Que herança nós temos com o filho de Jessé? E ali então houve um rasga, um racha, rachou bem no meio. Aí você observa que inicia aqui o período do reino dividido, reino norte e reino sul. O reino sul ficou apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, ficou com Roboão. As demais tribos formaram o reino norte, eram 10 tribos. Jeroboão começa a comandar. A pessoa de Roboão, ele envia um dos seus mensageiros, uma das pessoas mais importantes do seu governo, para ir conversar com Jeroboão, e ele é morto. Esse moço, ele é morto. E Roboão agora entendeu que Jeroboão não está para brincadeira. Então ele pega agora, vai e assume este reinado. Você observa que aqui, no período do reino dividido, ele inicia aqui, e eu vou ler um texto aqui, para que você entenda até que período vai esse reino dividido. Por volta do ano 722, ele é encerrado, ali o reino norte, ele é acabado, ele é devastado. Depois de 3 anos de investida de Salmanasé, ele agora conquista essa região ali, porque a Israel, a capital era Samaria. E você observa que Judá, a capital, era Jerusalém. Interessante que quando a pessoa de Jeroboão
ele assume as 10 tribos, o que ele faz? Ele manda confeccionar, ele manda fazer 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e coloca outro em Dan, para evitar-se que as pessoas fossem para Jerusalém para adorar no templo em que Salomão havia construído. Então ele constrói esses 2 bezerros de ouro. Você observa a influência do mundo na vida do ser humano. Os anos em que a pessoa de Jeroboão, ele passou no Egito ali, onde a idolatria predominava, isso influenciou na sua vida, que ele, quando assume aqui, mesmo dentro de uma profecia, que Deus já havia usado o profeta Aías. Só que o profeta Aías, se você ler lá o texto do capítulo 11, você observar que o profeta Aías ele foi bem enfático com ele, que ele tinha que andar nos caminhos do Senhor, nos mandamentos de Deus. E você observa que ele não faz isso. Ele vem, a primeira coisa que ele faz é a idolatria. Ele levanta 2 bezerros, um bezerro em Dan e outro em Betel, para que as pessoas não descessem para adorar em Jerusalém. Aí você observa aqui que no ano 722, eu vou ler aqui o texto do capítulo 2 Reis 17, o versículo 1, para você entender. Raramente você vai ver que tem um rei reinando em Jerusalém, Judá, e tem o outro reinando em Israel, Samaria. É sempre assim, se você ler o livro de Reis, do capítulo 12 em diante, você observar que é sempre assim, 1º e 2º Reis. O livro de Crônica também, ele trata bem disso, porque são reinos paralelos. Os reis que reinavam no Reino Sul, que a capital era Judá, eles eram tementes a Deus, tiveram vários homens ali que Deus levantou, eram homens tementes. A pessoa de Ezequias, por exemplo, Josias e tantos outros que se levantaram, né? Deus usou poderosamente. Você observa aqui, ó, só para você entender que tem um reinando em um lugar e outro em outro lugar. Diz aqui, capítulo 17, diz assim: no 10º de Acás, rei de Judá, ou seja, Acás está reinando em Judá, e você observa que aqui começou a reinar Oséias em Israel, Samaria. Então você observa que são 2 reis no mesmo período. Um está governando nas 10 tribos e o outro está governando em 2 tribos. A gente observa aqui, esse é o período do reino dividido. Aí vem quem? Salmanasé, rei da Síria, ele vem contra a cidade de Samaria. E ele faz um cerco ali durante 3 anos, até que invadiu, devastou. E o que ele fez? Saqueou a cidade. E depois o que ele faz? Ele traz pessoas de outros povos, de outras nacionalidades, para povoar Samaria. Aqui, se você ler do versículo de número 24 do capítulo 17 de 2 Reis, você vai observar que ele trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvai, e fez habitar em Samaria, no lugar do povo de Deus. Você observa aqui a desobediência. Começou lá na pessoa de Jeroboão. E você observa que esse pecado de Jeroboão, ele foi atingindo Acabe, ele foi indo, e foi uma devastação. Espiritualmente, o povo de Israel viveu um momento negro da história de Israel, nesse período aqui do reino dividido. Enquanto Judá tinha um homem de Deus, ali seguindo as orientações divinas, eles aqui estavam seguindo outros caminhos e Deus agora começa a tratar. E você observa que nesse período aqui, em seguida logo, depois de ter investido contra Samaria e vencido, em seguida levanta-se quem? Senaqueribe, rei da Síria, que substitui aqui a Salmanasé. E quando ele assume, agora ele vem para cima de quem? Para cima de Judá. Só que quando ele vem contra Judá, está quem? O rei Ezequias, homem temente a Deus. O rei Ezequias vivia à sua volta ali, um homem chamado o profeta Isaías. E o profeta Isaías orientou ele e eles conseguiram vencer. Você observa que no ano 722, já pelo ano 606, né, no reinado mais posterior, também Judá é levado cativo ali pelos babilônios. Mas você observa aqui que no ano 722 sai de cena este reinado, o reino norte. Aí fica o reino sul, né? E agora começa aqui praticamente só uma hierarquia. E agora é interessante esse texto que você vai ler aqui, mais adiante, né? Que com essa vinda de vários povos, as pessoas começaram a cultuar Deus diferente de todas as natureza, e aí Deus permitiu que os leões invadissem a cidade, os leões começaram a invadir a cidade, e aí os homens foram consultar a Deus, saber por quê. É porque eles não estavam usando o sacerdote, que deveria ser usado para ensinar os mandamentos de Deus. E agora o rei lá da Síria, que comandava aí, ele manda buscar em Jerusalém um homem de Deus
para ensinar o povo a lei de Deus. É isso que estamos fazendo aqui. Reino dividido, então, é isso. Reino norte e reino sul. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje e sempre. Amém.